Nós estamos, como de costume sabemos e falamos, em uma progressiva, um progresso de sermões que começaram no ano passado sobre a Carta de Hebreus. Nós estamos estudando a Carta de Hebreus desde o ano anterior e tivemos pausas que deram a oportunidade de também tratarmos do livro de Atos dos Apóstolos. Nessa noite, o nosso trabalho vai estar no período que vai do verso 1, observe por favor, até o verso de número 7, é onde nós vamos estar. É um trecho áureo das Escrituras, é um dos momentos mais conhecidos da Palavra de Deus, do Novo Testamento principalmente. Então, é sempre bastante difícil falar sobre trechos onde você previamente já leu e já deve ter ouvido muitos sermões. Eu espero que o Senhor nos abençoe essa noite, não necessariamente com novidades surpreendentes, mas com sua palavra penetrante, como sempre é. A palavra é fé. Se você observar, ela está logo no começo do verso 1. Ora, a fé. A fé é uma palavra muito importante. A fé, ela é uma palavra que o mundo inteiro usa. Eu acho que você pode ir em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, de qualquer país, que você vai ouvir alguém falando a palavra fé. O uso da fé é quase cultural e absorve, claro, o valor semântico do lugar de onde ela estiver e do tempo que ela estiver sendo usada também. Todas as religiões do mundo usam a palavra fé, sem nenhuma restrição. Até mesmo num cacoete, uma boca de um ateu despercebido, pode soar: não, tenho fé que isso vai acontecer. E aí fé se transforma em uma palavra que pode ser uma expressão como: eu tenho fé de que o meu time ganhe nessa partida, eu tenho fé que eu vou conseguir aquela vaga de emprego, eu tenho fé de que vou ser curado, alguém será curado. E para que você não se engane, também no tempo que o Novo Testamento foi escrito, a palavra fé também tinha um valor para aquele período e para cada religião daquele período. Logo, a palavra fé, ela não é somente de caráter multifacetado hoje, mas já era lá no Novo Testamento. O que nós encontramos aqui no verso 1, dê uma olhada por favor, no verso 1 do capítulo 11, observe as Escrituras, até o verso 3, verso 2 pelo menos, do capítulo 12, é um compêndio, um tratado sobre a fé que o autor de Hebreus nos coloca. Se você bem observar, ele sabia, quando escreveu esse livro, ou para muitos uma epístola, de que a palavra fé também poderia ser distorcida ou enviesada se ela fosse tratada naquele tempo sem nenhum preparo, sem nenhuma percepção mais apurada. São ao todo, na verdade, 15 imagens distintas de fé que o capítulo 11 e mais Jesus no capítulo 12 são responsáveis por nos dar. Alguns gostam de chamar de galeria dos heróis da fé, né? Eu não vou fugir a essa percepção, não. Eu vou chamar mesmo de galeria. Eu não vou querer inovar algo que classicamente faz um razoável sentido. É uma galeria de imagens de fé, de homens de fé. São 15 e com Jesus 16. Mas o autor de Hebreus não começa a partir do capítulo 11. Ele já dá tratamento nesse estudo, eu gostaria de mostrar isso, a esta percepção no capítulo 10, verso 32. Se você observar o capítulo 10, do verso 32 até o verso 39, ele trabalha uma espécie de preparação do capítulo 11. O capítulo 10, 32 a 39, estrutura uma compreensão que vai sendo cada vez mais apurada e que vai avançando paulatinamente no capítulo 11, até o seu ápice, no capítulo 12, versos 1 e 2, onde Jesus é chamado de o autor e consumador da fé. É o ápice. Dito isso, queridos, eu gostaria então de que nós pudéssemos perceber que se nós temos uma galeria de 15
imagens, né, de homens que categoricamente expõem a fé. Se é uma galeria, vamos pensar numa galeria, né, num local como esse aqui, colocando imagens em suas paredes, né, grandes pinturas onde você para e aprecia cada uma delas. As pinturas, elas possuem, para que você possa fazer distinção onde ela acaba e onde outra termina, ou mesmo onde é a parede, onde é a pintura, as pinturas têm molduras. Você sabe o que é isso, né? Que é a beiradinha delimitadora daquilo que é a imagem. O que a gente tem aqui? O verso 1, 2 e 3 do capítulo 11, eu gostaria que você pudesse novamente observar, eles são a moldura desses grandes nomes que você encontra no capítulo 11. O verso 1, 2 e 3 delimitam de forma muito clara, né? Eles descrevem, definem e, pasme, concordam com tudo que é fé bíblica escrita desde Gênesis até Apocalipse. Então, se por um lado você pode ficar preocupado com o autor de Hebreus, em 3 versículos, ter feito uma moldura para cada um desses personagens do Velho Testamento, que são descritos aqui, Jesus como um personagem total, centralizado, mas um personagem distintamente do Novo Testamento, o verso 1, 2 e 3 definem, descrevem, mas ao mesmo tempo corroboram e concordam com toda a definição de fé bíblica. Então, galeria, imagens e as molduras feitas pelo verso 1, 2 e 3 do capítulo 11. E é a partir dessas molduras que eu quero começar a conversar com você, para que a gente possa entender, e aí preste bem atenção, porque eu sei que o pessoal vem do trabalho, desafios do cansaço, enfim, muita coisa desafiando, calor, a máscara, então não se perde não. No capítulo 11, nós temos nesses 3 versos aquilo que nós podemos dizer que acaba irritando ou chateando, frases feitas como: minha vovó tinha muita fé. E aí então você pergunta: por que sua vovó, né, a vovó da pessoa tinha tanta fé? Não, minha vovó tinha muita fé, ela tinha um jeito de lidar com a vida, ela sempre falava de Deus. Bem, mas continua. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que são categoricamente galeria de fé da família, mas não são fé bíblica. São um outro tipo de confiança, mas não são fé bíblica. Nós mesmos podemos acabar caindo nesses cacoetes culturais, né? Não, tenho fé que vai dar tudo certo. Fé em quê? Vai dar tudo o quê? Deve ser aquela frase clássica que todas as coisas cooperam. Não, nem sempre. Às vezes nós aprendemos de tal forma que a gente fala assim, nossa, mas às vezes nem sabe que nossa é um cacoete católico aí dos séculos anteriores, de Nossa Senhora. A gente fala nossa, mas nunca categoriza nossa como Nossa Senhora, porque a gente já foi herdando isso. Da mesma forma, herdamos fés culturais. O autor de Hebreus então nos traz hoje a chance de, ao olhar para a percepção clara e definida do que é fé bíblica, não nos confundimos em relação a isso e nem aceitarmos uma percepção ou maior ou menor, porque pode ser que a sua compreensão de fé seja tão larga, que é esse limite da compreensão da moldura, e seja útil para rodá-la. Mas pode ser que ela seja tão curta que você tenha que alargar os horizontes da sua fé mediante a compreensão das Escrituras. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é de que o autor de Hebreus não começa o seu tratado de fé propriamente pelo verso 1, 2 e 3 do capítulo 11. Na verdade, ele começa com uma dura advertência aos seus ouvintes. Repare, por favor, o verso 37 e 38 e o 39 completa essa compreensão do capítulo anterior. O capítulo 10 termina com uma citação do profeta Abacuque. É claro, é uma adaptação baseada na Septuaginta. Se nós formos ler o texto no Velho Testamento, ele vai trazer nuances diferentes, nós vamos ler. Mas aqui ele cita uma advertência para entrar na galeria dos heróis da fé. Olha o que diz aqui, verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder,
dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Olha o que está escrito aqui. Primeiro ele vai usar a afirmação do verso 37, é um estudo, você tem que o tempo todo estar colado com esse estudo. O verso 37 vai trazer uma afirmação que preconiza o Messias, né, aquele que virá. E ele vai vir, né, dentro de pouco tempo, aqui preconizando o Messias, e está dizendo no verso 38, aquela frase clássica que o apóstolo Paulo também usa: mas o meu justo viverá pela fé. Se você puder observar e olhar o texto em Abacuque comigo, já pode ir abrindo, o texto não está tratando necessariamente de uma compreensão de fé que se estabelece uma vivência, como se fosse assim: o justo andará pela fé, ou alguma coisa desse tipo. Não. Sabe o que acontece nesse texto em especial? Observe aí, vamos para Hebreus mais uma vez, só porque a gente vai ter que fazer uma comparação textual. Olha o que diz aqui, verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Não vá para Abacuque ainda, vai em Romanos, por favor, por gentileza, bem pertinho de você. Rapidinho. Romanos capítulo 1. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 1, verso 16, 17. Dê uma olhada. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele, leia, por favor. Primeiro do judeu e também do grego. Agora eu gostaria que você lesse, por favor, o verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. O quê? Fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Se você observar o verso 16, eu peço que você observe, vai deixar muito claro que ele não está falando de viver por fé como se necessariamente cada ato da vida fosse por fé, embora isso seja imbuído a quem vive por fé, mas está falando de salvação. O verso 16 fala sobre salvação, está dizendo que aquele que vive por fé é alguém que foi salvo. Lá em Hebreus, você deve ter observado que há a citação do autor de Hebreus sobre a preservação da alma daquele que não retrocede. Peraí, qual é o paralelo que nós estamos encontrando aqui? De que não é necessariamente viver por fé, e olha, isso é uma segunda percepção, mas não é necessariamente em primeira mão viver por fé como se eu estivesse andando já com a fé e estivesse: poxa Deus, me ajuda hoje nesse dia, me ajuda nesse trabalho. Isso é parte de viver com fé, mas o primeiro aspecto importante que o autor de Hebreus cita, fazendo comparação com o texto, é de que viver por fé é ter sido salvo da descrença. A vida de alguém que vive por fé, ela é uma vida de alguém que tem consciência de que foi salvo da destruição. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida. O que isso quer dizer? Preste atenção, de que o autor de Hebreus, antes de imprimir um padrão forte dos personagens bíblicos sobre fé, o autor de Hebreus está estabelecendo um conceito muito claro. Não é só sobre as coisas de Sara creu, teve fé, então teve Isaac. Não, a fé é o fundamento da salvação. A fé se estabelece em um conceito salvífico. Significa que quando nós estamos falando que o justo viverá por fé, sabe o que significa? De que o injusto, aquele que não tem fé, perecerá.
Se você puder observar, não sai de Romanos, porque a gente não tem que voltar, mas se você ver o verso 18, vai estar falando do sem fé. Olha só o verso 18 em Romanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. A postura desse homem é uma postura de contrariedade à palavra da verdade, logo contrariedade à fé. O que eu gostaria de deixar como uma percepção preliminar aqui de Hebreus, em Romanos, com os paralelos que tem, é de que o autor de Hebreus não está apenas categorizando de que o viver com fé é necessário para que você tenha uma vida correta diante de Deus, mas de que viver com fé é indício de que você foi salvo da descrença. Uma frase importante de Spurgeon, citando esse texto, ele fala assim: a descrença é um crime tão grande que está marcada para a reprovação, como um mal condenatório que exclui os homens do céu. O paralelo de Hebreus é descrença versus fé. É descrença e perdição versus fé e salvação. Quem não tem fé mesmo. Sabe, a vovó tem muita fé de que alguém vai passar naquela... Isso não é fé bíblica, isso não estabelece conceito de fé bíblica. Poxa, eu tenho fé que vou passar lá no estágio. Isso não é a fé bíblica. A fé bíblica se estabelece em um conceito onde nós abraçamos as verdades de Deus e não as suprimimos, onde nós tomamos as verdades de Deus e não as abafamos, não as lançamos de fora, onde nós aceitamos as admoestações. Então peço para você que tome cuidado quando você pegar um texto como Hebreus 1, 2 e 3, verso 11, 1, 2, 3, e pensar assim: já sei sobre fé. O autor de Hebreus estabelece antes de entrar em sua moldura: se você não tem a fé correta, perece eternamente. Você estabelece um conceito de descrença perpétua, e por mais que você tenha confiança em outras coisas, certamente não é a fé bíblica. Eu peço que você volte para Hebreus, por favor. Depois a gente entra em Abacuque. Se você observar o verso 39, todo o paralelo é estabelecido. Olha só. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Aí ele começa: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Há uma contraposição: a fé da certeza e a descrença da desgraça, a descrença da morte, a descrença da destruição. A perspectiva que o autor de Hebreus assume não é uma perspectiva meramente de trazer um paralelo, mas de falar o seguinte: eu vou falar sobre fé, e caso você ache que já saiba sobre isso, isso tem a ver com a sua salvação, tem a ver com você evidenciar ou não se você é salvo. Ao pensarmos sobre fé, então, não deveríamos apenas estabelecer o conceito de quem parece ter mais fé ou menos fé, de quem parece estar expressando mais confiança ou não em Deus. Só tem fé quem foi salvo por Cristo Jesus e creu nas promessas do Senhor. Dito isso, eu gostaria que você pudesse estabelecer comigo um olhar especial a partir do verso 1. A palavra fé é seguida de certeza. O conceito dessa palavra em grego, hypostasis, ou seja, é uma palavra que é cara para o autor de Hebreus, ela aparece mais algumas vezes ali, a gente vai ver. Hypostasis tem duas afirmações, todo mundo conhece hypostasis, né? Que é no capítulo 1 de Hebreus, e aí eu peço que você olhe, logo no comecinho do livro, onde o autor vai usar a expressão hypostasis. Dê uma olhada ali. No verso 3, onde ele diz no capítulo 1, o Filho que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando as coisas pela sua palavra, depois de ter feito a purificação dos pecados. O Filho aqui, ele é descrito como a hypostasis, ou seja, a substância.
Só tem um problema nessa questão aqui da substância. Tomás de Aquino falou sobre isso lá e trouxe uma grande confusão. Porque quando você fala de substância, parece que você está falando do que é composto alguma coisa. E se a gente aplicar isso no capítulo 11, dê uma olhada por favor, no capítulo 11 onde diz: ora, a fé é a hipostase das coisas que se esperam, não parece que substância concorda com toda a frase. Aí, no capítulo 3, verso 14, pode olhar também, já que é um estudo, você pode ir e voltar, dê uma olhada no capítulo 3, verso 14, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a hipostases, a confiança que desde o princípio tivemos. Aqui parece um pouquinho mais com o que o autor propõe no capítulo 11. Voltando para o capítulo 11, temos ainda mais uma possibilidade que o autor chamado Craig S. Skinner, no seu comentário cultural do Novo Testamento, coloca como algo que é bem possível que aconteceu. A palavra hipostase também foi encontrada em termos comerciais gregos naquele tempo. E ela significava algo muito interessante. Era a escritura de um imóvel. É exatamente isso. Quando você tinha uma escritura do imóvel, você pedia uma hipostase para as pessoas. Isso concorda um pouco com o que você encontra no verso 34 do capítulo anterior. Diz assim: porque vocês não apenas se compadeceram com os encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinha um patrimônio superior e durável. Eu acredito que a ideia de substância, fundamento e convicção, que é uma ideia de confiança, convicção interior, elas corroboram. Mas a ideia de algo que é sólido como um testamento escrito pelo próprio Deus afirma mais ainda. A fé é como se fosse uma escritura de algo que Deus te deu, escreveu no seu coração e você convictamente abraça. E olha que sério, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é uma convicção tão grande e tão forte que ela é fundamento da esperança. A esperança é uma disposição mental favorável, onde você expressa a sua fé de modo contínuo. Imagine que algumas pessoas parecem ser mais esperançosas em Cristo. Se a fé é um fundamento para a esperança, essas pessoas, as esperançosas em Cristo, elas certamente têm mais fé. Elas estabelecem um conceito de fé muito mais arraigado, muito mais firmado. Suas convicções interiores são tão fortes que se expressam paulatinamente em cada vez mais esperança. E diz também, com convicção de fatos que não se veem. Essas são duas coisas completamente diferentes. Quando a gente fala de que a fé ela tem uma certeza das coisas que se esperam, a gente aponta para as promessas. As promessas que Jesus fez. Jesus fez promessas quanto à segunda vinda. Jesus fez promessas quanto à glorificação do nosso corpo. Jesus fez promessas quanto a nos preparar lugar. Jesus fez promessas quanto a uma terra restaurada. Todas essas promessas de Jesus, ele fez promessas quanto à aniquilação do pecado, a destruição dos ímpios. Ele fez grandes promessas. Então a fé constrói uma esperança nessas promessas. Agora, o que vem de seguida não, é diferente. Diz assim: a convicção de fatos que não se veem. Eu vou te mostrar alguns fatos que não se veem. A gente até tem evidência, você não vê. Regeneração, adoção, justificação. Essas coisas elas não têm como serem vistas. Elas são realidades. Preste atenção agora. Talvez seja um grande pulo aqui. Elas são realidades cabais. Elas são uma escritura na mão de quem tem fé, mas elas não são nada quando você diz para alguém que Jesus transformou você e que você é regenerado. Quando você diz para uma pessoa que não tem fé em Jesus assim: olha, eu nasci de novo, eu fui justificado por Jesus, você cometeu coisas terríveis e de repente
Depois de conhecer Jesus, Ele te perdoa, e você fala para aquela pessoa que soube das suas coisas terríveis: eu fui perdoado por Jesus. Ah, como você sabe que Jesus te perdoa? Essa convicção é a fé que dá. Essa certeza do que se não vê é a fé que dá. A fé, ela transmite a certeza correta e apropriada para as realidades que não se podem ver. E o autor, que vai aumentando a compreensão do que a gente entende aqui, nos mostra de que a fé, ela é um firme fundamento, ela é uma firme convicção interna de que as promessas vão ser cumpridas e de que a graça que hoje está sobre a minha vida é real. Uma frase interessantíssima, eu acho que é do John Owen, que ele fala assim: todas as coisas da graça presente e todas as coisas da glória futura. É o que a fé me faz crer, a convicção da graça presente e da glória futura. Quem tem fé crê de que Jesus vai voltar e não crê nisso menos do que crê em qualquer coisa que considere igualmente real. Quem tem fé crê que foi salvo pelo testemunho do Espírito Santo e crê que foi perdoado mesmo após ter cometido horrores e não tem nada para mostrar para as pessoas senão a sua própria fé. Por isso ela trabalha e opera dentro do campo daquilo que não se vê. Às vezes nós queremos provar nossa fé. Na verdade, a gente quer mostrar o nosso testemunho. E uma vez eu fui contar um pouco de um testemunho pessoal meu com uma pessoa do trabalho. O resultado foi, no final: legal, vejo que te fez bem a religião. Porque eu estava tomado de contrição, porque eu estava contando algo que Deus fez em minha vida com a minha conversão, e ele simplesmente ignorou. Isso é um motivo muito simples: ele não tem fé. Aquilo não relaciona a ele absolutamente nada. Então a realidade do que nós estamos falando essa noite é de que pela fé cremos nas promessas, pela fé cremos que a graça de Deus está na nossa vida, operando todas as coisas que Deus diz que continua operando em nós: perdão, a regeneração que foi operada, a justificação, a adoção, e todas essas realidades espirituais que somente pela fé são perceptíveis e possíveis. E mais, eu gostaria que você observasse o verso 2 agora. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Se você relacionar o bom testemunho, vai ficar meio preocupado de esse bom testemunho não ser um bom testemunho em relação a Deus. Mas se nós associarmos ao verso 4, você vai perceber que não há nenhuma preocupação à vista. Repare aqui, pela fé, verso 4, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve o quê? Testemunho. Nós estamos falando de testemunho mesmo. E se você puder ir até o verso 5, parte B, a gente consegue concadenar ainda mais. Diz assim, sobre Enoque: pois antes de ser levado, ele teve testemunho de que havia agradado a Deus. Preste atenção agora. Eu tenho uma fé e pela fé eu obtenho testemunho. Esse testemunho é diante de Deus. E esse testemunho de fé é o quê? Agrada a Deus. Logo, sem fé é impossível se relacionar com Deus. É impossível se aproximar de Deus, tá? E não ter fé para oferecer. É impossível se não há relacionamento sem essa convicção interior. Então vamos lá. Se Deus se relaciona por intermédio dessa fé, e ela é uma convicção interior de que Deus é quem Ele é, diz que o que Ele fez Ele vai fazer, e o que Ele continua fazendo está sendo feito, e a gente crê nisso, essa fé agrada a Deus. Essa fé é testemunho correto e agradável diante de Deus. Esse estado de fé é o que compõe alguém que tem esperança. Alguém que espera, como a gente viu no verso 1, ele não tem fé no que ele espera necessariamente, naquelas dádivas que Deus pode fazer, e até mesmo quando a gente pensa em corpo glorificado, coisas que são maravilhosas, até isso não é o objeto da nossa fé. A nossa fé, ela se baseia naquele que afirmou que vai fazer essas coisas. Nunca uma fé é em algo que Deus deu, sempre é em Deus. E segue, por favor. Verso de número 3.
pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Aqui o autor de Hebreus ele vai jogar alto, né? Ele vai dizer que o conhecimento do mundo ao nosso redor, como um conhecimento de um Deus que criou todas as coisas, ele não é um conhecimento possível do ponto de vista de fé, um conhecimento possível humanamente, cientificamente, filosoficamente, historicamente, biologicamente. Ou seja, o autor vai mostrar que do invisível, o visível foi formado. Então é impossível, categoricamente, que um homem sem fé consiga chegar ao princípio de todas essas coisas e crer nisso. Ele vai tatear coisas como: nossa, de onde é que isso tudo saiu? Como é que essas coisas se formaram? Como é que Deus colocou essas coisas? Mas ele não vai nunca crer que de fato Deus fez essas coisas, porque isso não lhe é concedido por intermédio daquilo que é visível, sempre parte daquilo que é invisível. A palavra de Deus, então, aqui vai afirmar que, obviamente, foi ex nihilo, foi do nada que Deus fez, mas também vai apontar de que a fé, isso é algo muito importante, se a fé, ela é quem faz você entender que o mundo foi criado, não tem como entender isso sem a fé. E Efésios capítulo 2, verso 8, diz que fé é dom de Deus. Logo, se você concadenar, qualquer cientista, químico, biólogo, filósofo, qualquer coisa que você imagina, pode chegar até a compreensão de que isso é tudo muito misterioso, que não é possível que essas coisas simplesmente aconteçam do nada. Mas fé de que Deus fez, ele não vai ter. Ele nunca vai olhar para a criação e dizer: agora eu entendi Jesus, agora eu creio. Não. Até porque se você for a Romanos capítulo 10, verso 17, você vai encontrar de que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de quem? De Cristo. Isso nos traz uma dimensão de concadenação que não pode ser jogada para o canto. A fé vem pelo ouvir. A fé que Cristo dá no dom é uma dádiva. Essa fé fundamenta a estrada da esperança. A gente vive uma vida de esperança. E aí tem já duas palavras da tríade paulina, né? Fé, esperança e amor. A gente vive a carreira da esperança porque teve fé concedida. E essa fé concedida, se formos levar Paulo aí a cabo, ela fé, esperança e amor. O amor, essa representação externa, essa representação evidenciável, essa representação que nos faz tomar sacrifícios, fazer coisas e amar pessoas. Essa fé, dom de Deus, tem na sua evidência o amor. Então, fé, esperança e amor vem da palavra de Cristo pregada aos nossos corações. Para cá, até o verso de número 7, é que ele vai usar 3 exemplos pré-abraâmicos. Abraão é conhecido como pai na fé, mas ele faz 3 exemplos pré-abraâmicos antes de entrar em Abraão, e os 3 exemplos corroboram para a imagem do Cristo de uma forma muito plena. Ele vai usar esses 3 exemplos, os 3, como você vê, são Abel, Enoque e Noé. Dê uma olhada aí. Abel, Enoque e Noé. Esses 3 exemplos de homens de fé têm uma coisa em comum, você já pode anotar. Eles são exemplos sozinhos. Eles são exemplos de pessoas que ficaram em seu tempo isoladas, com um testemunho foram quase isolados, né? Abel parece ser o único que testemunha daquela realidade espiritual. Aí depois quando você vê o Enoque, também não tem nada em Gênesis capítulo 5 que traga outras pessoas adorando a Deus. Enoque parece estar isolado dentro de um termo. Aí você vai ver Noé, ele também parece ser uma figura isolada. Os 3 são exemplos de fé em tempos difíceis, em tempos de provação. O primeiro exemplo é Abel. Diz assim, verso 4: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas.
por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel aqui não tem nenhuma descrição do seu sacrifício, em termos de se o sacrifício era para ser de animal ou ser vegetal, mas fala aqui, traz uma luz importante para aqueles que já leram o livro de Gênesis, uma luz importante no que diz respeito a como Deus olhou para Abel quando ele estava ofertando. E algo aqui que me chama a atenção é de que ele foi morto por oferecer a oferta certa. A oferta certa, o sacrifício de Abel, ele foi recebido por Deus, ele foi agradável a Deus e pasmem, Abel foi morto por Caim. Isso parece ser algo estranho, poxa, ele foi aprovado e em seguida foi assassinado, não por Deus, mas ele foi assassinado. Isso aqui nos traz uma percepção muito evidente daquilo que preconizaria o Cristo. Sacrifício aprovado, sacrifício aceito, mas ainda assim Jesus Cristo é entregado a mãos dos malfeitores. Esse ponto aqui nos chama a atenção porque nos mostra de que a vida sacrificial é uma exigência da fé. A fé se transmite através da evidência de uma vida sacrificial. O segundo personagem, Enoque, diz assim, verso 5: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. E o Enoque? O que Enoque fez? Bom, segundo Gênesis capítulo 5, ele não fez nada. Gênesis capítulo 5 não fala que Enoque fez sacrifício, que ele não construiu arca, ele não foi para uma outra terra. Diz que ele criou filhos e filhos. Ele teve filhos e filhos. E diz assim: e Enoque andava com Deus e já não foi achado. Olha que coisa interessante aqui, Enoque. Enoque não é um personagem que constrói um legado de obras. Enoque não é um personagem que constrói um legado de, nossa, olha o que Enoque deixou para nós. Mas ter andado com Deus, sendo um homem comum, um cara que cria filhos, um cara que tem família, um cara que andava com Deus. Essa expressão diz andava continuamente, vivenciando uma relação com Deus. E aí, um dos elogios mais profundos de Hebreus capítulo 11 é para Enoque, onde em seguida, após o Enoque andava com Deus, diz assim, de fato, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Enoque aqui é classificado como alguém que agradava a Deus pelo seu testemunho de fé. Isso nos traz a menção de que se Abel nos lembra a fé que sacrifica e é punido justamente, Enoque nos mostra a vida comum de alguém que anda em fé e agrada a Deus. Algumas vezes nós tentamos, por legalismo ou por buscar o mérito, criar um ambiente em nossas vidas onde nós nos esforcemos o suficiente para impressionar Deus. Eu acho que o que me impressiona em Enoque é que ele parecia não me impressionar. Ele parecia ser um homem que estava andando com Deus, vivendo a sua vida, e obviamente isso é impressionante diante de Deus, um homem que anda em fé. Por último, Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viram, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, ele é particular nesse caso, não. Ele é alguém que está numa geração ímpia, ele está vivendo um tempo difícil, ele passa décadas e mais décadas construindo um barco fora de um ambiente de porto ou de água, um lugar seco, é o que logicamente se imagina. E essa construção desse barco é uma luz para aqueles que estavam ao redor de que Deus cumpriria suas promessas. Noé aqui é categorizado por temer a Deus. É o que você encontra aqui no verso 7, parte B, ou parte A no meio ali. Ele temeu a Deus.
Abel ofereceu sacrifício agradável a Deus. O Enoque andava com Deus. E Noé, ele apresentou uma atitude de temor em construir a arca, que era condenação para os ímpios. A história de Jesus Cristo, a narrativa do Evangelho, nos apresenta a oferta sacrificial de Jesus, nos apresenta Jesus tendo sido levado para Deus, e isso tudo sendo um instrumento de nítida condenação. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. A construção da galeria dos heróis da fé não vai parar, mas nós precisamos, já com o que recebemos, refletir sobre essa nossa fé. A nossa fé é firme convicção nas promessas. A nossa fé testemunha com os lábios que as realidades de Deus, que são invisíveis aos outros, são para nós reais. É possível se aproximar de Deus e não se crer estar falando com as paredes. Preste atenção. Estamos essa noite aqui com a presença do Espírito Santo. Nossos desafios estão diante de Deus, nossos corações estão diante de Deus, seus medos estão diante de Deus, suas misérias estão diante de Deus, as minhas também. De orar e pedir que o Senhor nos conduza em fé. Talvez os maiores desafios para alguns de nós sejam que muitos dos frutos dos nossos lábios não são os frutos que deveriam ser, ou são obras malignas, como reclamações, como murmúrios, como Deus, eu não acho que Deus vai fazer mais nada na minha vida, eu acho que as coisas já deram, eu acho que já acabou. Ou então nós cremos nas promessas vindouras, mas nós não vivemos de acordo com elas. Não é possível que alguém que crê que a pátria é o céu, de que a riqueza é o Cristo e de que tudo que importa ainda vai vir e viva aqui como se essa realidade fosse a mais importante. É impossível conectar essas duas perspectivas. Eu peço que você que ouve essa noite sobre fé, considere se você tem uma fé testemunhal, uma fé que agrada a Deus. E eu peço que ao orar você se coloque diante de Deus pedindo que Ele possa te mostrar se você tem vivido vida de fé, ou se você tem vivido um tipo de vida que não somente não agrada a Deus, mas não é fé coisíssima nenhuma. Olha comigo.